Nesta aula, nós vamos aprender a criar layers ou camadas que nos auxiliarão a organizar melhor o nosso projeto elétrico. Imaginem a seguinte situação: você está desenhando um projeto e nele você possui inúmeros componentes elétricos, fiações, condutores que sobem, condutores que descem. Isso vai ficar muito mais fácil se você separar por cores, tipos de linhas e camadas que possam fazer com que você analise cada grupo separadamente. Para esta aula, nós vamos utilizar a template CADGuru, que vocês vão encontrar aí, onde nós já traçamos as margens e o carimbo. Agora, nós vamos criar alguns layers que facilitarão a organização dos nossos objetos dentro do nosso projeto. Então, se vocês vierem aqui na aba Home, vocês vão ver que tem um menu chamado Layers. Aqui nessa lista eu posso ver os layers que eu possuo nessa template. O layer 0 é um layer padrão, o layer 1 e o layer 2 foram criados por mim. O que acontece? Se eu seleciono o layer 0 e chamo o comando line, eu crio uma linha com o layer 0. Se eu faço isso para o layer 1, eu posso criar uma linha e vocês vão notar algumas diferenças. Está vendo? Ó, eles têm cores e tipos de linhas diferentes. A mesma coisa acontece para o layer 2. Então, eu venho aqui, traço a minha linha e visualizo aqui o resultado. As diferenças, pessoal, elas não acabam por aqui. Se eu não quiser visualizar esse layer 1 aqui no meu desenho, eu venho aqui e congelo ele. Ó. E aí, com isso, eu consigo analisar os demais sem interferir nele. Se eu venho aqui e seleciono esses segmentos, teoricamente, eu estaria selecionando o layer verde. Se eu excluo, teria sumido o layer verde também. Mas se eu venho aqui e ligo ele de novo, ó, tiro esse frozen, você vê que você trabalhou sem alterá-lo. Então, isso vai trazer um ganho muito grande de produtividade nos nossos projetos, porque em certos casos nós vamos precisar analisá-lo em camadas separadas, para não interferir em pontos em que nós não queremos analisar o nosso projeto. Para criarmos os nossos layers, eu vou excluir esse aqui e vou inserir uma imagem. Ó. Vem em Insert, Attach, tá? E nós vamos vir aqui em Eletroduto. Open, OK, e eu vou inserir essa imagem aqui. Ó. Por que eu inseri essa imagem? Para a gente ter uma noção do que nós vamos ter que fazer para criar os nossos layers. Ó. Nós temos dois tipos de eletrodutos. Tá vendo? Eu tenho um embutido no teto, ou parede, e um embutido no piso. Então, nós vamos criar layers para isso. Então, ó, LA, chama o comando layer, tá vendo? Aqui eu venho no gerenciador de layer, eu posso colocar como padrão o 0 e excluir o 1 e o 2, ó, que eu usei só para mostrar. Tá vendo? Ó? Por que ele não está deixando eu deletar aqui? Porque eu devo ter algum objeto no layer 2. Que objeto que é esse? Está vendo a borda da imagem aqui? Ó? Ela está no layer 2, então deixa ele por enquanto. Para eu criar um novo layer, eu venho aqui, ó, clico nesse botão e dou um nome para ele. Nesse caso, ele vai ser o layer que nós vamos chamar de eletroduto de teto. Então, vai ser, dá dois cliques, eletroduto, teto. Tá vendo? E aí, nós podemos configurá-lo. Eu vou colocar ele, por exemplo, na cor verde, tá bom? E a linha vai ser a contínua mesmo, tá? Como que eu faço para poder excluir esse layer 2? É o que nós vamos fazer agora. Para que a gente possa excluir o layer 2, eu seleciono a minha imagem, venho em Home e troco o layer para o layer 0. Ó. Tá vendo? Agora eu vou conseguir excluir o layer 2. Ó. Clico aqui, X, ele está excluído. O que eu faço agora? Vou criar o eletroduto de piso. Então, olha só, clico aqui, um novo layer, e ele vai chamar ele, de eletroduto, piso. E aí, eu escolho as características dele. Ó. Como já tem um nessa cor 90, eu vou pegar outra cor. Vou pegar o amarelinho que eu estava usando no outro layer. Ó. OK. E agora eu tenho que escolher essa linha tracejada aqui. Ó. Clico aqui no tipo de linha e escolho ela. Vejam que ela não está aqui ainda. Então, o que eu faço? Venho em Load e escolho ela. Ó. É esse dash aqui ou esse dash space. Vou pegar o dash space aqui, por ser um pouquinho mais espaçado. Clico em OK. OK de novo, e eu tenho esses dois layers criados. O que nós vamos fazer agora é criar os layers para tomadas, interruptores e lâmpadas. Agora, nós vamos criar um layer para os componentes elétricos. Então, vou colocar aqui Comp
de componentes. Vou deixar com a linha contínua mesmo e vou colocar aqui um azul clarinho para que a gente possa utilizá-lo no nosso desenho. O que nós podemos fazer agora? Testar se os layers estão funcionando. Então eu fecho aqui, seleciono um layer, ó, por exemplo, de componentes, e vou traçar uma linha para ver. Ele está funcionando, está vendo? Agora vamos dizer que eu quisesse traçar um eletroduto de piso. Vamos ver? Ele está funcionando também. Só que o que acontece? Quando ele mostra para a gente uma linha contínua e nós sabemos que ela não deveria ser contínua, nós temos que verificar se o layer está certinho. Então vamos lá em Layer para ver. Ó. LA, a gente vem aqui, ó, ele está contínuos. Por quê? Porque quando nós selecionamos a linha para carregar no Load, nós não clicamos aqui. Ó. Ok, agora ele vai dar certinho. Ó. Xzinho, e agora aqui ele já está no Dashed. Mas mesmo assim, ele não está aparecendo. Por quê? Porque nós temos que colocar um LT Scaler, que é o LTS. Em vez de 1, vamos diminuir aqui para 0,2. E aí você consegue visualizar os tracejadinhos. Então, quando não aparecer o tracejadinho, dá uma olhada no gerenciamento de layers, ou então diminui o fator de escala do tipo de linha para você visualizar o tracejado normalmente. Nesta aula, nós aprendemos a criar os nossos layers que nos auxiliarão a gerenciar melhor os nossos projetos elétricos. Para isso, nós criamos layers para os eletrodutos de piso, de teto e também para os componentes elétricos, para que nós possamos separar esses três segmentos do projeto.